Samaria até o confim da terra. Somente até aqui, poder se sentar. Esperar você sentar. Aqueles que podem, né, irmãos? A casa está cheia, está lindo, louvorzão. Confesso que já fui impactado pelo Espírito Santo de Deus desde o momento que eu cheguei aqui. Vamos lá, irmãos? Todos sentados, vamos iniciar. Gente, o texto que a gente falou aqui, que a gente acabou de ler, vai falar sobre promessa. E a grande verdade é: quem nunca fez uma promessa? Quem nunca fez uma promessa para alguém? Eu acredito que aqui tem mãe, acredito que aqui tem pai. Quantas das vezes você fez uma promessa para o seu filho? Puxa aí na sua memória. Quantas das vezes você prometeu algo para o seu filho? Assim como tem mãe e tem pai aqui nessa noite, também tem filhos. Quantas das vezes os seus pais fizeram uma promessa para você? Olha, se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Se você fizer aquilo outro, você vai ganhar uma outra coisa. Porque, Josias, é normal. É do ser humano prometer algo. Parece que está no nosso DNA, sempre está prometendo algo para alguém. É mentira, é verdade. Só que muitas das vezes, aquela pessoa que nos promete não cumpre. Aí quando a pessoa que prometeu não cumpre, o que é que gera dentro do nosso coração? Um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração. Por quê? Porque você se agarrou àquela promessa. Você se agarrou àquilo que te prometeram. E a grande verdade é a seguinte: quem promete, esquece. Mas quem recebeu a promessa não esquece, não. Isso é uma verdade porque você pode estar até se lembrando agora de alguma vez que alguém te prometeu algo e não cumpriu. Isso é tão verdade que a pessoa que te prometeu algo até esqueceu dessa promessa. Mas você está lembrando agora de uma promessa que foi feita para você. Porque o ser humano tem isso no seu DNA, ele gosta de prometer coisas. E muitas das vezes ele promete, mas não cumpre. E gera uma decepção no nosso coração. Só que quando eu leio a Bíblia, pastor Alex, eu vejo algo lindo. O quê? Deus também é um Deus que adora prometer. Deus tem uma característica linda que eu vejo na Bíblia. O quê? Deus é um Deus de promessa. Oh, glória. Deus é um Deus que promete. Quantas pessoas aqui no nosso meio não receberam uma promessa de Deus? Creio que todos que estão sentados aqui nesse banco receberam em algum momento da sua trajetória como cristão, como evangélico, uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. Só que diferente do ser humano, Deus ele não se esquece daquilo que ele te prometeu. Deus ele não se esquece da promessa que ele te fez. Estou sentindo Deus nessa palavra, por quê? Porque existem pessoas que estão falando: olha, Deus me prometeu, só que já passou um tempo, Deus me prometeu, só que ainda não chegou. E eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida, e a palavra é bíblica, e já que é de Bíblia, levanta sua mão que eu vou liberar. Deuteronômio: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Esse aqui não falha, esse aqui não masca não, né? Que é certeiro. Oh, glória. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí alguém, Josias, está falando com a mão no coração, falando o seguinte: mas pregador, já passou uma semana. Pregador, já passou 2 semanas, 3 semanas, 10 dias, 10 anos, 20 anos, só que Deus ainda não realizou.
Só que Deus ainda não cumpriu. Só que Deus me trouxe com uma rema para o teu coração na noite desse dia. E eu posso liberar para quem tem mão para levantar? Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a vida de alguém que se esqueceu da promessa que papai te fez um dia. Talvez você recebeu uma promessa que a sua família seria unida, só que se passou alguns dias, alguns anos, e você esqueceu da palavra, você esqueceu da promessa. Só que Deus está mandando eu liberar uma palavra aqui nessa noite. Pode se passar as décadas, pode se passar os anos, pode se passar as estações, mas a palavra de meu pai, a palavra é que a cera blacão, rebitecão da Arábia Suda, ela não passa, não passa. E a questão é, tem pessoas que desistem do chamado, tem pessoas que desistem da promessa porque não está sendo reconhecido. Isso acontece no nosso meio, por quê? Porque o tempo vai passando e acontece o seguinte: a promessa não chega, aquilo que Deus prometeu não chega. Aí Zacá, a gente fala, Deus não me esqueceu, eu não vou mais. Por quê? Porque Deus não está me vendo. Eu não tenho nome, eu não tenho peixe, eu não sou filho de pastor presidente, eu não sou filho de missionária. Só que eu posso liberar outra para você. Quando Deus tem uma chamada na tua vida, Ele te acha aonde você estiver. Eu vou repetir isso aqui, porque só o Josias pegou. Quando Deus tem um projeto na tua vida, quando Deus tem um plano na tua casa, Ele vai te achar, independente de onde você estiver. Pregador, me prova isso, eu te provo. 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 1. O rei Acabe acaba de morrer, pastor Alex, e o filho dele assume. Qual é o nome desse rei? Acasias. Acasias segue os mesmos passos que o seu pai. Ele começa a cultuar aos deuses estrangeiros, ele começa a cultuar Baal. Só que esse homem cai enfermo. Deus pesa a mão sobre essa pessoa. Aí olha a ideia do rei. Ele é rei de Israel e ele fala para os súditos dele: vai até o templo de Baal e consulta para saber se eu vou viver ou vou morrer. Os servos vão. Só que no meio do caminho se levanta um homem. Quem? Um profeta. Quem, pregador? Elias. Elias coloca no meio do caminho do profeta e fala: ó, pode voltar todo mundo. Pode falar para o rei Acasias o seguinte: ele vai morrer, tá? Não precisa nem buscar, vai morrer. Aí os soldados voltam e falam o seguinte: rei, tem uma notícia para o seu coração. Não sei se vai agradar você, mas foi falado que você não vai viver, você vai morrer. Aí o rei enfurecido vai falar: quem foi o homem que falou isso para vocês? Porque eu vou atrás dele e vou matar. Quem é esse camarada? Aí os soldados falam o seguinte: olha, a gente não sabe o nome dele não, mas ele era um pouco estranho. Por quê? Porque ele era peludo. As vestes dele eram de couro e ele vestia um cinturão. Aí o rei vai falar: já sei quem é, Elias o Tisbita. Mas aí entra o grande X da questão, porque toda vez que a gente vai ler sobre Elias, sempre vai falar Elias o Tisbita, Elias o Tisbita, Elias o Tisbita. Só que aonde que é Tisbe? Que cidade é essa? Quando a gente vai procurar, quem tem a Bíblia mais antiga, vai olhar naquele mapa que tem atrás da sua Bíblia, não vai achar Tisbe, não vai. Aí com os estudos de hoje em dia,
Os historiadores acharam essa cidade por nome de Tisbe. E por que era tão difícil de achar? Porque era uma cidade pequena, minúscula, uma cidade marítima. Então ninguém conseguia, pastor Alex, achar Tisbe. Só que toda vez que a Bíblia vai falar de Elias, vai fazer questão de falar Elias o Tisbita. Aí Deus gritou no meu coração, entendeu, Caleb? Eu falei, o que, papai? Entendi o que? Ele falou, quando eu tenho um chamado na vida, quando eu tenho um plano na vida de alguém, não importa se a cidade é pequena, não importa se a cidade é esquecida, eu vou e acho, eu vou e levanto, oh glória, eu vou e mostro para todo mundo que quem tem chamada, não importa o lugar, não importa a localidade, não importa a cidade, quem tem chamada, quem tem promessa de papai, ele acha, ele pegue na mão do seu irmão, pegue, vai, dá a mão do seu irmão aí, vai, em nome de Jesus, dá a mão do seu irmão aí, em nome de Jesus, segura, porque eles precisam escutar isso. Fala assim para ele e para ela, o lugar da onde você saiu, mas fala com voz de crente, o lugar da onde você saiu não determina o tamanho da sua chamada. Viado, senti Deus aqui. Ai, Deus, agora. Não, vou repetir isso aqui. O lugar da onde você saiu, fala com voz de profeta, não determina o tamanho da tua chamada. Aí tem alguém olhando o pastor Alex e falando, mas Deus não vai me achar, eu estou aqui no fundão. Meu filho, Deus achou Abraão numa terra chamada Ur dos Caldeus, esquecida, e fez dele pai de grandes nações. Deus achou José jogado no calabouço e fez dele governador do Egito. Acabou não, Deus achou Davi esquecido no pasto, cuidando de ovelha, e fez dele rei de Israel. Oh, estou sentindo Deus aqui. Deus achou Elias numa cidade esquecida chamada Tisbe e fez dele o profeta do fogo. Se Deus achou todos esses homens que eu acabei de falar, o que te impede de Deus te achar hoje sentado, sentado nessa cadeira? Deus está falando, eis que os meus olhos estão como chama de fogo, e eles estão procurando verdadeiros adoradores. Eu nunca vi quando a minha esposa Josias quer me chamar lá em casa e não sabe aonde que eu tô. Sabe o que eu faço? Oi, meu amor, eu estou aqui. Quando eu grito ela e não sei, Zacá, aonde ela está, ela dá um gritão, oi, meu amor, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque quem quer ser achado faz vai. E já que Josias gosta, a palavra de Deus fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Será que Deus pode te encontrar hoje aqui nessa casa? Será que você quer ser achado? Quem quer ser achado, pelo amor de Deus, libera o seu glória aí, irmão. Libera o seu aleluia. A raiva de Satanás é que ele tentou te parar. A raiva de Satanás que num sábado como esse você poderia estar em qualquer outro lugar, mas é que o fogo da sarça começou a pegar e não se consumiu, e a voz que saiu de dentro da sarça te atraiu, e o seu coração queima de amor. E já que é pra envergonhar Satanás, é 10 segundos você e Deus agora, vai. É 10 segundos de adoração, vai. 10, reviação, 9, 8, terra de comando, alabracão, 7, oh glória, eu tô sentindo uma graça. 6, meu irmão, eu não sei você, mas cada glória que você dá é Deus entrando na sua situação. Cada aleluia que tu libera aqui é Deus estremecendo aquele vale que te aperta. Vamos lá, 3, eis que os céus estão abertos
seu glória tem poder de mover o natural. O seu glória, que é espiritual, tem poder de mover o natural. O pregador me prova, te provo. Isaías 6. A palavra fala que o rei tinha acabado de morrer. O rei Uzias morreu. Aí Isaías vai para o templo. Olha o texto. E quando ele está no templo, ele vê a orla do Senhor encostando, enchendo toda a casa. Acabou? Não, vou chegar onde eu quero. Aí tá serafins gritando: santo, 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 santo. Mas não muda o repertório, não, é santo, 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 santo. O que é? O Senhor dos exércitos. É o texto. E a voz, e os umbrais da porta se moveram. Ao que? A voz. Minha esquerda já entendeu. A voz do que clamava. Peraí, o clamor é espiritual, mas umbrais da porta está falando coisa material. Então quer dizer que quando eu dou um glória aqui no mundo espiritual, as coisas se movem e aquilo que é natural começa a se movimentar. Ai! Então que é um conselho, se eu fosse você, eu abrir a boca, não é porque o pregador está pedindo, não, é porque essa palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e a palavra me dá respaldo para falar. E quando você adora aqui, ele vai dentro da tua casa, do teu lar. Vamos correr porque quero enfadar ninguém aqui. O texto que a gente leu aqui fala sobre promessa. Que promessa, Caleb? É descida do Espírito Santo. Promessa é essa que foi profetizada por Joel, capítulo 2, seu livro. Ele vai falar o seguinte: e acontecerá que naquele dia eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Vossas filhas e vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Perceba, há uma promessa da descida do Espírito Santo. Só que a questão é, no Velho Testamento, o Espírito Santo não descia para qualquer pessoa, não. Era classe exclusiva, mas precisamente falando 3 classes: rei, sacerdote, profeta e só. Somente essas 3 classes tinham o privilégio de receber a descida do Espírito Santo. Só que Deus percebeu que havia algo necessário que estava faltando na humanidade. O que é o Espírito Santo? Porque a grande verdade é, o Espírito Santo se afastou do ser humano. O pregador me prova, te provo. Gênesis: o meu Espírito não contenderá para sempre com a humanidade. Se afastou. E Deus faz uma promessa através do profeta. Qual? Eu vou derramar o meu Espírito. Eu vou derramar o meu Espírito Santo. Só que Jesus começa o seu ministério. E Jesus está pregando. Está sendo muito usado na área de cura, libertação. Deus está usando Jesus de uma forma excepcional. Só que esse Jesus, ele tem apenas um objetivo quando ele desce a terra. Qual? Foi falado aqui: a cruz. Jesus, ele morre pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele morre por mim e por você, por amor. A grande verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho por amor de mim e por amor de você. Então pega esse parente, esse pormenor. Não pense que você não é amado por ninguém, tá? Deus te ama, Jesus te ama. E o amor de Jesus por você é muito maior que o amor de uma mãe. Se Deus está mandando eu falar isso aqui, porque tem gente que precisa escutar isso aqui. O amor de Jesus, de Deus por você é muito maior que o amor de um pai, que de um namorado, que de uma namorada, de um parente próximo ou distante. O amor que Deus tem por você é um amor que quebra barreiras e te constrange. Só que esse Jesus, ele tem uma missão. Qual é a missão? Se entregar na cruz. Ele se entrega, ressuscita, e agora
entra no texto que a gente leu. Por quê? Porque Jesus ele fica com seus discípulos por mais 40 dias na terra. O corpo de Jesus está diferente. Não é mais aquele corpo mortal, carnal, não. Agora Jesus ele está com o corpo glorificado. Agora Jesus ele é. Só que aí ele reúne os discípulos, pastor Alex, e todos que estavam com ele, e ele começa: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dando uma ênfase à promessa que foi feita lá atrás por Joel. Jesus está dando uma ênfase, está falando: olha, não esqueça da promessa. A promessa ainda continua de pé, mas para a promessa se cumprir tem uma condição. Você me pergunta, eu te respondo qual. Pergunta qual, pregador? Não, pergunta de novo que eu vou beber água. Qual, pregador? A condição para a promessa se cumprir é: permanece. Quer receber? Permanece. Porque a grande questão é: a gente quer receber, mas não quer permanecer. Estou mentindo? A gente quer a benção, mas a gente não quer permanecer na casa da benção. A gente quer o livramento, mas a gente não quer permanecer na presença do Deus que dá o livramento. Deus está falando o seguinte: olha, quer receber a descida do Espírito Santo? Faz o seguinte: permanece em Jerusalém. Por quê? Porque do alto, percebeu? Do alto, de cima. Jesus está falando: aquilo que eu tenho para você não é da terra, vem do alto, é de cima. Não é fogo de palha, é coisa do céu. É coisa do céu que vai descer sobre a sua vida. Para a gente já encaminhar para o final, não quero comer mais muito tempo. Permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus sobe aos céus, 40 dias. Só que depois de 10 dias, pastor Alex, tinha uma festa na cidade de Jerusalém. Qual? Pentecostes. Essa festa é uma festa muito famosa, é 50 dias depois do domingo de Páscoa. Só que essa festa, muitas pessoas estão indo para Jerusalém, porque é uma festa conhecida. Não só judeu, mas samaritano está indo. Está indo todo mundo que está nas regiões adjacentes, está indo para Jerusalém. Só que existe um povo que tem uma promessa. Existe um povo que se agarrou a uma promessa, Isaac. E eles estão falando: não me importa se lá fora está tendo festa. Não me importa se lá fora está todo mundo festejando. Eu vou me agarrar àquilo que Deus me falou. Eu vou permanecer, oh glória. Eu vou continuar aqui aonde Deus mandou ficar. Eu não vou largar o pé da onde Deus mandou ficar. Não vou abrir a mão dos pontos. Aí a palavra de Deus fala que tinha aproximadamente 120 reunidos em uma casa. E a oração, pastor Alex, é única: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, oh glória. Mas está tendo festa lá fora, não interessa. Vem Espírito Santo. Mas está todo mundo se perdendo lá fora, não interessa. Interessa que aquele que me fez a promessa, ele é fiel e não falha. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E aí o que acontece? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ninguém estava esperando. De repente, estão buscando, estão orando. De repente, a gente tem que entender que o de repente de Deus acontece quando a gente menos espera. Às vezes você está esperando, não acontece. Aí você está indo para sua casa e de repente o telefone liga. Aí tu está esperando um milagre, está orando, e o médico fala que não tem mais solução. Aí de repente
chega um laudo falando que, a gente tem que entender que o de repente de Deus acontece quando a gente menos se espera. Posso liberar? De repente Deus pode... levanta a mão aqui, eu posso liberar? De repente de Deus pode acontecer na sua vida hoje, se você crer. O de repente de Deus pode acontecer. Sabe aquela faculdade que você quer entrar? De repente pode acontecer. Sabe aquele ministério, aquele lugar que você quer? De repente pode te ligar. Sabe aquela mãe que está afastada, aquele pai que está preso na bebida? De repente ele pode cismar de entrar dentro de uma igreja. Deus está falando que o de repente pode acontecer. E Deus está mandando liberar para alguém que quem acredita no de repente de Deus, libera o glória aí. De repente veio do céu um som, glória, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas como de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Fique de pé. Fique de pé. Zacá, sai da bateria e vem cantar. Dá lugar para outro profeta aí. Vai tocar bateria não. Vai cantar. Vai cantar. Não perde seu foco não. A mensagem não acabou ainda não, tá? Pastor, de repente, a promessa que estava para se cumprir há anos, aquilo que foi prometido em Gênesis, em Isaías, em Joel, acontece. Só que aí, sabe o que acontece? O Espírito Santo repousa sobre eles. Aí, quem era quietinho começa. Quem nunca tinha falado língua estranha já começa em glória a Deus. Aleluia. Aí já começa a sair uma língua estranha da boca. Aí começa a mover o ambiente. Quem estava dentro começa a ser cheio. Aí sabe o que acontece? Quem está do lado de fora fala, tão bêbado. Quem está observando lá de fora e não está se envolvendo com o que está dentro, está falando, são tudo bando de doido. E que é uma verdade, para ver se você dá um glória aí, essa cadeira, Pastor Alex. Muitas pessoas falam que quando o Espírito Santo desce, a gente dá lugar para o Espírito Santo, fala que é coisa de menino. É verdade ou não é? Estou mentindo? Você nunca ouviu isso aqui não, né? Em Rio das Ostras nunca ouviram. Na Rio das Ostras tem isso não. Pra que isso aí, rapaz? É coisa de criança, isso aí é coisa de menino. Só que quem está falando isso não leu a Bíblia direito. Começa pregando, me prova. Por quê? Porque Atos capítulo 1, versículo 8 está falando assim: mas recebereis virtude ou poder. Só que o texto está escrito em grego. E em grego, poder ou virtude é dunamis. E dunamis, traduzido para o português, é dinamite. Espera aí, Caleb. O texto está falando: mas recebereis poder quando vier do alto sobre a sua cabeça o Espírito Santo. Posso traduzir para o português brasileiro? Mas recebereis uma dinamite no teu coração. Viado, eu estou sentindo muito Deus aqui. Quando a graça de Deus te envolver. E eu nunca vi uma dinamite explodir e ficar em silêncio. Eu nunca vi uma dinamite quando explode, profeta. O barulho da dinamite. Não, quando uma dinamite explode, faz barulho. Oh, glória. Será que tem dinamite aqui do Espírito Santo? Será que tem alguém que está com dinamite dentro do seu ser? Oh, glória. Só que Deus é tão terrível
terrível, profeta. Mas Deus é tão terrível, pastor Alex, que com Deus é diferente. Olha o que ele faz. Com Deus é de dentro para fora. Alguém sabe a diferença de explosão para implosão? Explosão é quando você explode e a explosão vai para fora. Mas a implosão é quando você explode, só que é por dentro. Deus é tão terrível, mas Deus é tão terrível que Ele implode a igreja primeiro por dentro. Aí a igreja não aguenta com a implosão do Espírito Santo dentro do coração. Aí a igreja explode para o lado de fora. Deus mandou eu liberar uma palavra. Ei, se Deus está colocando uma implosão no teu coração, meu filho, em nome de Jesus, não retenha, deixa sair para fora aquilo que está dentro. Olha, já começou aqui. Será que tem alguém que recebeu o poder de Deus? Será que alguém está aqui no nosso meio, recebeu uma dinamite do Espírito Santo? Vai cantar isso, sim ou não? Me responda. A promessa de Deus se cumpriu, sim ou não? Se eu te falar que não se cumpriu, peraí, pregador, peraí. Me segurou aqui 40 minutos, 30 minutos, construindo um pensamento que Deus cumpriu a promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Olha o que você está falando, pregador. Falando que Deus não cumpriu a promessa? Não, sabe por quê? Quer ver uma promessa que Deus cumpriu? Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus cumpriu a promessa que fez na vida de Abraão? Sim, através de Abraão a gente é abençoado até hoje. Promessa de Deus a Davi: tu serás rei perpétuo. Quem é o rei dos reis, senhor dos senhores, que é rei até o dia de hoje? Jesus. Jesus é da tribo de quem? Judá, de Davi. Uma promessa cumprida. Só que a de Atos 2, ela não se cumpriu. Sabe por quê, pastor Alex? Se a promessa de Atos 2 tivesse se cumprido, somente aqueles 120 seriam cheios. Já entenderam aqui? Só que passou 10 dias, passou 10 anos, passou 20 anos, passou 100 anos, passou 2000 anos. Agora a gente está em 2023 e a promessa